Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM, até às 10 da noite. Boa noite! A partir de agora, você acompanha o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. A gente segue aqui no 107.9 até às 10 da noite com assuntos relacionados com o escotismo. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana! Colaboraram com a edição deste programa Ana Carolina Altrive, Lúcia Antunes, Yolanda Reis, Júlia Dias, Natália Zampierre. Na técnica, Jonathan Ferreira. Entre os destaques de hoje, entrevista com Amanda Floresta sobre o ramo lobinho. Escoteiros do Brasil firmam parceria de colaboração com a Cruz Vermelha Brasileira. Últimos dias para renovar o registro escoteiro com desconto. O programa Sempre Alerta conta com o apoio cultural do Espaço Gráfico, impressão ao seu alcance. Antes de iniciarmos nosso programa de hoje, pedimos a atenção especial dos nossos ouvintes. Recentemente, no jornal local, foi divulgada uma notícia sobre a condenação de um sujeito por crimes de pedofilia. Na reportagem, cita que o homem integrava um grupo escoteiro da cidade. Deixamos claro que ele já não faz parte do movimento escoteiro há mais de 8 anos. Segundo a diretoria do grupo em que participava, no momento que houve a primeira denúncia, o sujeito já foi expulso do grupo e o caso foi levado às autoridades. A região escoteira Rio Grande do Sul, em conjunto com a direção do 4º Distrito Escoteiro, publicou uma nota de esclarecimento logo após a divulgação das notícias, no sábado pela manhã, com a seguinte redação. Os escoteiros do Brasil, região Rio Grande do Sul, vêm a público prestar esclarecimento sobre as notícias publicadas no último sábado, dia 24, o qual envolve um ex-voluntário que já não faz parte do movimento escoteiro há mais de 8 anos. É importante explicar a toda a sociedade que o movimento escoteiro é um movimento educacional que só no Brasil conta com mais de 100 mil integrantes e por mais de 100 anos trabalha para contribuir com a juventude no pleno desenvolvimento de suas potencialidades, assumindo um compromisso com a sociedade de assegurar um ambiente escoteiro seguro para a prática das atividades educacionais. Cada adulto voluntário, ao ingressar no movimento escoteiro, realiza obrigatoriamente um curso de proteção infanto-juvenil, para a inclusão ou renovação do registro para a prática do escotismo. Além disso, é importante mencionar que todos os adultos, ao ingressar no movimento escoteiro, devem apresentar os seguintes documentos: certidão negativa de antecedentes criminais, ficha de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Estado e certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal da região. Ressaltamos assim a todos que interessar que o adulto envolvido nas notícias não faz parte deste movimento desde 2009. Estamos abertos para sanar qualquer dúvida sobre a forma de ingresso e conduta de todos os candidatos voluntários a integrar um grupo escoteiro. Reafirmamos que estamos à disposição para qualquer pai, mãe ou responsável que saiba de alguma informação, seja deste caso ou de qualquer outro, para que tomemos as medidas judiciais e administrativas. É esta postura que compreendemos como adequada ao enfrentamento de tais ações. Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2018. Cristine Ritt, diretora-presidente da região escoteira Rio Grande do Sul. A nota está disponível na página facebook.com/escoteirosSM. Frente à importância de fazer estes esclarecimentos, nosso programa hoje não terá os quadros destaques dos grupos escoteiros, Sempre Escoteiro e Parabéns da Semana. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes. Escute agora o quadro Entrevista da Semana com a escotista Amanda Floresta, do grupo Melvin Jones, sobre o ramo lobinho. Entrevista da Semana. Logo, logo, as atividades escoteiras recomeçam na maioria dos grupos. Para os nossos ouvintes conhecer ainda mais sobre esse movimento, vamos apresentar cada ramo e suas características. No movimento escoteiro, participantes são divididos em 4 ramos, de acordo com a sua idade.
Hoje, a nossa convidada Amanda Floresta, do grupo Melvin Jones, vai nos apresentar o ramo lobinho. Boa noite, Amanda. Vamos começar com uma apresentação básica sobre as características do ramo lobinho. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Bom, o ramo lobinho é o ramo do movimento escoteiro que recebe as crianças de 6 anos e meio a 10 anos. Ele tem este nome porque é baseado no Livro da Selva, de Rudyard Kipling, que conta a história do Mowgli e o Menino Lobo. O marco simbólico do ramo é a frase, o povo livre dos lobos. E tem como símbolos o livro da selva, o ser lobinho, o pertencer a uma matilha de lobos, ao pertencer à alcateia, a flor vermelha, a roca de conselho, a gruta, o grande e o grande uivo. São vários nomes que a gente pode explicar mais adiante para os nossos ouvintes o que são, né? E a gente sabe, então, pelo livro da floresta, né? O que a gente conhece também como livro da jungle. Então eles são chamados de lobinhos por essa referência, né? E como que se dá a estrutura de uma alcateia, que é vários lobinhos a gente chama de alcateia. Como que se dá essa estrutura? Bom, a estrutura, os lobinhos, as crianças, são divididas em 4 matilhas, que variam de 4 a 6 elementos. Tem o nome lobinho em função do livro, e a divisão das matilhas é conforme a cor de cada tipo de lobo. Então pode ter matilha vermelha em função dos lobos vermelhos, matilha branca em função dos lobos brancos, e aí vai pelas cores. Pela pelagem deles. Pela pelagem, né? Do lobo, isto. Uhum. São 4 matilhas que formam uma alcateia, e eles são divididos assim para agirem de acordo com o método do aprender fazendo e a vida em equipe. Sim, do método escoteiro que a gente falou em outros programas já, né? E a gente sabe que também tem uma nomenclatura diferente nos outros ramos. O programa passado a gente conversou sobre os escotistas, os adultos que trabalham, né, com o ramo. E na alcateia a gente sabe que tem uma diferenciação, né? Sim, exato. Na alcateia, os nomes dados aos escotistas são baseados no livro, onde os lobinhos se juntam em uma roca de conselho, que seria uma reunião da alcateia, e lá eles escolhem o nome que vai ser o do chefe, até o final da vida dele no ramo. Que seria, por exemplo, o Aquelá, que é o chefe principal do ramo, seria o chefe de tropa. Bagheera, Kaa, que são os nomes dados aos chefes auxiliares, conforme diz o livro. São todos baseados em animais. Isso, quem deve ter assistido o filme do Mowgli recentemente, deve ter visto alguns personagens, né? E como que é a questão da aplicação do método escoteiro que tu falaste agora há pouco no ramo lobinho? Quais as atividades principais para a aplicação desse método, aprender fazendo, vida e natureza? O que acontece? Bom, o método ele é aplicado dentro das atividades, jogos, brincadeiras, bem como alguns estudos da parte técnica, aprender alguns nós em brincadeiras também, claro. O desenvolvimento pessoal, seguindo as etapas da progressão do ramo. Você falaste em progressão, então todos os ramos têm a progressão. Poderia nos explicar um pouco sobre a progressão no ramo lobinho? Quando ele entra, o que ele é e como ele vai evoluindo nessa progressão? Bom, o lobinho ele entra em torno de 6 anos e meio. Então ele começa na etapa patatenra, que seria o caminho do integrar. No final dessa etapa, ele vai receber o distintivo de promessa e o distintivo de patatenra. Depois ele vai ingressar no caminho do descobrir e no final vai adquirir o distintivo do lobo saltador. Ainda depois tem o caminho do rastrear, em que ele conclui com o distintivo de rastreador, o do caçar com o caçador e por fim ele chega no caminho das estrelas, que no final ele conquista o distintivo máximo do ramo lobinho, que é o distintivo de Cruzeiro do Sul. Para adquirir esse distintivo, ele vai concluir junto algumas insígnias de interesse especial, especialidades e vai ser recomendado pela alcateia. Sim, e então dentro dessa progressão ela vai acontecendo por meio das atividades, né? Poderia nos explicar como são as atividades dentro desse ramo, que é de crianças, e com todo esse contexto também de alcateia, lobinho? Bom, o ramo lobinho nas atividades são todos baseados com jogos lúdicos, mantendo o fundo de cena da jungle, onde neste fundo de cena eles aprendem com o chefe Baloo,
o grande urso, que no livro ensina as leis da selva. Ele vai trabalhar a parte da lei do lobinho, vai trabalhar também a parte da promessa, os nós, o respeito com a alcateia. Também ele vai aprender junto com outros chefes os cuidados pessoais, de arrumar mochila, vai participar de acampamentos, bivaques, acantonamentos, que na verdade o lobinho mais acantona do que acampa. Que é dormir dentro de casa, né? Isso, dormir dentro de casa. Isso. Em algum ginásio, algum lugar, né? Isso. Mas fora de casa. É um ambiente fechado, não é em barraca, Isso, né? é um ambiente protegido para a criança, para que ela não... Até o mesmo montar a barraca em si, não tenha tanta dificuldade. Por mais que queiram muito, né? Porque eu, quando eu era lobinha, eu queria muito acampar. E daí, tipo, uma vez por ano só acampava. O resto era acantonado. Nos acampamentos de grupo, normalmente. Isso é verdade. E a gente tem bastante, como tu falou, das atividades lúdicas, né? Tem bastante fantasia, tem bastante brincadeira, né? Então, a alcateia, as atividades são bem direcionadas para a criança, igual todos os ramos, né? Cada ramo tem o seu direcionamento. A gente tem algumas atividades esse ano como atividades distritais, né? Pode citar quais as duas principais? Isto. Este ano vai ocorrer no dia 6 de maio o bivac das alcateias do distrito. E no dia 6 de outubro vai acontecer uma flor vermelha em comemoração ao Dia do Lobinho. Isso, que é lá em outubro, que é dia 4 de outubro, o Dia do Lobinho, né? Uhum. E encerrando a nossa entrevista, assim, pegando todos esses pontos do ramo lobinho, da questão da socialização, da fantasia, né, do respeito que tu falou também, o que contribui, o que o ramo lobinho contribui para esse jovem, para essa criança, no convívio na sociedade? Bom, o ramo lobinho, ele promove para a criança a socialização, o respeito com a natureza e o meio ambiente em geral, responsabilidade, companheirismo, lealdade, o compromisso com a verdade e a realização de boas ações. Isso. E tem alguns desses pontos são dos artigos da Lei do Lobinho, né? Sim. Tu pode citar para nós? Sim, a Lei do Lobinho é composta por 5 artigos, que são: o lobinho ouve sempre os velhos lobos seriam a chefia, os adultos de confiança, os professores. O lobinho pensa primeiro nos outros, o lobinho abre os olhos e os ouvidos, o lobinho está sempre limpo e alegre e o lobinho diz sempre a verdade. E são 5 pontos que eles seguem bem à risca, né? Sim. E se a gente for ver, isso define também o caráter para a vida, para o crescimento deles, né? Logo depois, entrando na adolescência, com esses 5 pontos é bem importante, né? Sim, a formação do ramo lobinho para a sociedade contribui com que os jovens tenham uma cabeça mais firme no decorrer da vida. E são aspectos que contribuem, inclusive, para quando chegarem na vida adulta. Isso. Só um ponto que eu lembrei agora, que é um item bem marcante na alcateia também, que é a ida para a Cidade dos Homens, né? Isso. Então, pode explicar um pouquinho o que é a Cidade dos Homens e a floresta, no caso? Bom, ao concluir a etapa do ramo lobinho, o Mowgli, o menino lobo, ele atravessou o rio Vaigunga e chegou na Cidade dos Homens, onde lá ele viveu com os seres humanos. E no marco simbólico disto no ramo lobinho, é que o lobinho, ao concluir todas as etapas, ao conquistar o distintivo de Cruzeiro do Sul, ele está pronto para atravessar o rio Vaigunga e chegar à Cidade dos Homens, que seria a tropa escoteira. Que daí perde a ideia da fantasia e vai para a aventura, como a gente falou no último programa, né? Então é isso, Amanda. Muito obrigado pela tua fala no nosso programa sobre o ramo lobinho e esteja convidada a participar mais vezes. Muito obrigada, Amanda. Ouvir tu falar faz lembrar e falar de tudo isso. Eu fico, que saudade do ramo lobinho, né? Eu não queria passar. Só que tem que passar, tem que ir pra Cidade dos Homens um dia, né? Mas muito obrigada e volte sempre. Muito obrigada, sempre alerta. Finalizamos agora a entrevista da semana. Mande sua sugestão de pauta pela página facebook.com/escoteirosSM. Agora, música escoteira e rock gaúcho. Yeah, yeah, yeah! Come on, everybody. Oh, yeah.
rock pra BP. Escoteiros de verdade já sabem que vão curtir. Manda a brasa e vem aqui. Levanta acampamento, tá na hora de partir. Porque esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Yeah! Seu blá 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 não cola aqui. Escotismo de verdade é pra quem quer se divertir. Fala muito e pouco faz. Se liga, meu amigo, que o tempo não volta mais. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Cantando, o escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta. Sempre alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Gostou das músicas do nosso programa? Mande sua sugestão de música escoteira ou um rock gaúcho. Acesse a página facebook.com/escoteirosSM. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, apresentamos iniciativas sociais ou ambientais desenvolvidas por jovens do movimento escoteiro. Hoje vamos apresentar o projeto desenvolvido por um jovem do grupo escoteiro Melvin Jones. Natália Zampieri apresenta essa boa ideia. Navegando pelo Facebook, é fácil encontrar vídeos e fotos de sugestões de reciclagem para os mais variados materiais. Jardins verticais de pallets, portas-pratos e garrafa, aventais de calça jeans. São tantas ideias que surgem na timeline que fica difícil não tentar fazer alguma coisa. Para quem nunca viu estas páginas, algumas das sugestões são as de Faça Você Mesmo, de reciclagem, e a página da Complama da UFSM, também em grupos específicos para isso. E também, isso pode virar projeto da Insígnia Mundial de Meio Ambiente. No grupo escoteiro Melvin Jones, um escoteiro fez um projeto de divulgação de ideias para reciclagem de materiais através do Facebook. Ele criou um grupo onde adicionou todos os amigos e vizinhos com quem ele gostaria de compartilhar as ideias, e diariamente colocava de 2 a 3 sugestões diferentes, sendo que a cada semana precisavam ter exemplos de até 4 materiais recicláveis. Durante 2 meses, a página foi alimentada pelo jovem. Mas não basta apenas compartilhar as ideias, é preciso pôr em prática.
O jovem reuniu a tropa e foram definidos 2 projetos compartilhados no grupo que seriam feitos pelos escoteiros. Um banco de garrafas PET e um porta-canetas feito com um pote e palitos de picolé. Ao final, os objetos construídos foram doados para a tropa escoteira. Natália Zampieri, para o Sempre Alerta. Você também pode divulgar sua boa ideia aqui no programa. Mande para nós pela página facebook.com/escoteirosSM. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco tem mais destaques e curiosidades escoteiras. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo acompanha Ana Júlia Rodrigues. Quer pedir uma música escoteira ou um rock gaúcho? Mande sua sugestão de música pela página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. No programa Sempre Alerta, conversamos sobre assuntos escoteiros. Para você conhecer mais sobre esse movimento mundial de jovens, apresentamos o quadro Curiosidades Escoteiras. Nesse quadro, vamos falar sobre histórias, tradições, personalidades e muitos outros detalhes do dia a dia de um escoteiro. Hoje, Lúcia Antunes nos conta sobre amarras e nós. Para um escoteiro, a aplicação dos nós soluciona uma porção de problemas e facilita tarefas em diversas atividades escoteiras, ou até mesmo em ambientes não escoteiros. Cada nó ou amarra tem uma função. Nó direito para unir cabos de mesma espessura, nó azelha para criar alças, nó em 8 para ancoragens. Já quando a necessidade for para unir pedaços de taquara ou madeira, são utilizados 3 tipos de amarras: quadrada, diagonal e paralela. Assim como os nós, cada uma delas tem sua aplicabilidade. Com o conhecimento dos nós e amarras, taquaras, trabalho em equipe e criatividade, é possível criar estruturas que chamamos de pioneirias. São mais utilizadas em acampamentos para criar mesas, bancos e outras estruturas úteis no campo. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. No próximo programa, vamos contar sobre mais uma curiosidade. Notícias da semana. No quadro Notícia da Semana, vamos falar sobre os principais acontecimentos regionais, nacionais ou mundiais. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece nessa grande fraternidade mundial. Nossa primeira notícia é sobre o registro escoteiro. Todo associado, jovem ou adulto, precisa ter esse registro para poder participar das atividades. Júlia Dias nos traz os valores. Até 28 de fevereiro será possível fazer o pagamento da renovação ou transferência do registro e seguro escoteiro por R$ 98,70. Esse valor tem aumentado e a partir de março até abril o registro irá custar R$ 101,50. Entre maio e setembro o valor sobe para R$ 113,50 e entre outubro e dezembro o valor é de R$ 109. Já valor para quem for ingressar no movimento ou então retornar é de R$ 108,60. Para março, o valor será de R$ 107 e ele vai reduzindo até dezembro. Porém, é importante lembrar que o registro é obrigatório para participação em atividades escoteiras, sendo também um seguro de vida para todos os registrados. O registro de 2017 vale até o dia 30 de abril. O valor do registro é pago anualmente. Converse com os escotistas do seu ramo e não deixe para últimos dias. A próxima notícia é sobre a parceria dos escoteiros do Brasil com a Cruz Vermelha Brasileira. Ana Carolina Altrive nos conta os objetivos dessa parceria. Os escoteiros do Brasil e a Cruz Vermelha Brasileira firmaram uma parceria que torna oficial a cooperação mútua entre as duas instituições. A Cruz Vermelha Brasileira, que tem mais de 100 anos, é um braço do órgão mundial, que leva ajuda humanitária a centenas de países. O objetivo do acordo é criar práticas conjuntas de crescimento, além de mobilizar o jovem para o auxílio de socorro pelos 2 caminhos. As organizações devem atuar em parceria em eventos em nível regional e nacional, como no caso do Jamboree Nacional deste ano.
A parceria também prevê ações na área de métodos educativos, através de cursos e certificações. Com isso, a visão é de facilitar a mobilização de voluntários em situações de necessidade ou emergência, além da capacitação para os procedimentos. Ana Carolina Altrive, para o Sempre Alerta. Hoje, nosso programa fica por aqui. Um pouco mais curto que o normal, devido aos esclarecimentos necessários que fizemos no início do programa. Caso não tenha escutado, vamos repetir a nota de esclarecimento após o encerramento do programa. Gostou do programa? Mande sua sugestão pela nossa página, facebook.com/escoteirosSM. Sempre Alerta! Nós voltamos com um programa normal semana que vem. Após a repetição da nota de esclarecimento, fique com o nosso Rock Gaúcho. Até a semana que vem, Sempre Alerta! Pedimos a atenção especial dos nossos ouvintes. Recentemente, no jornal local, foi divulgada uma notícia sobre a condenação de um sujeito por crimes de pedofilia. Na reportagem, cita que o homem integrava um grupo escoteiro da cidade. Deixamos claro que ele já não faz parte do movimento escoteiro há mais de 8 anos. Segundo a diretoria do grupo em que participava, no momento que houve a primeira denúncia, o sujeito já foi expulso do grupo e o caso foi levado às autoridades. A região escoteira Rio Grande do Sul, em conjunto com a direção do 4º Distrito Escoteiro, publicou uma nota de esclarecimento logo após a divulgação das notícias, no sábado pela manhã, com a seguinte redação: Os escoteiros do Brasil, região Rio Grande do Sul, vêm a público prestar esclarecimento sobre as notícias publicadas no último sábado, dia 24, o qual envolve um ex-voluntário que já não faz parte do movimento escoteiro há mais de 8 anos. É importante explicar a toda a sociedade que o movimento escoteiro é um movimento educacional que só no Brasil conta com mais de 100 mil integrantes e por mais de 100 anos trabalha para contribuir com a juventude no pleno desenvolvimento de suas potencialidades, assumindo um compromisso com a sociedade de assegurar um ambiente escoteiro seguro para a prática das atividades educacionais. Cada adulto voluntário, ao ingressar no movimento escoteiro, realiza obrigatoriamente um curso de proteção infanto-juvenil, para a inclusão ou renovação do registro para a prática do escotismo. Além disso, é importante mencionar que todos os adultos, ao ingressar no movimento escoteiro, devem apresentar os seguintes documentos: certidão negativa de antecedentes criminais, ficha de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Estado e certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal da região. Ressaltamos assim a todos que interessar que o adulto envolvido nas notícias não faz parte deste movimento desde 2009. Estamos abertos para sanar qualquer dúvida sobre a forma de ingresso e conduta de todos os candidatos voluntários a integrar um grupo escoteiro. Reafirmamos que estamos à disposição para qualquer pai, mãe ou responsável que saiba de alguma informação, seja deste caso ou de qualquer outro, para que tomemos as medidas judiciais e administrativas. É esta postura que compreendemos como adequada ao enfrentamento de tais ações. Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2018. Cristine Ritt, diretora-presidente da região escoteira Rio Grande do Sul. A nota está disponível na página facebook.com/escoteirosSM. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.